Você sabe que é um intercessor? Não é quem ora pelo outro, é quem se coloca no lugar do outro. Quem tem esse ministério, que Deus te guarde, porque você sai de uma intercessão dolorido. Você atrai tudo que a pessoa tem sobre você. E eu era assim. A pessoa me contava uma tragédia, eu chorava, gritava. Aí eu fui amadurecendo, vieram os cabelos brancos, as barbas brancas. Hoje os crentes vêm me contar histórias tristes. Eles terminam de contar e eu estou olhando para eles com a cara de paisagem. Eles dizem assim: nossa, o senhor é frio, nossa, o senhor não tem sentimentos. Eu digo: não, não é nada disso. E por que o senhor não está triste? Eu falei: porque eu conheço essa história e eu sei onde ela vai terminar. Eu já passei por aí. Deus só prova aquele que Ele quer aprovar. Vou falar de novo. Deus só prova aquele que Ele quer aprovar. Sabe, José, Deus não te mostrou o sol, a lua e as estrelas? Pois é, José, mas antes de você ver o sol, a lua e as estrelas, por favor, pegue a altura onde eles estão e cave um buraco, José, porque é ali que você vai parar primeiro. Porque Deus não quer criar filhinhos de papai. O que não custa nada não vale nada. Está me entendendo ou não? Você quer poder, quer graça, quer isso, quer aquilo, mas quer ficar o culto inteiro me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Não, quero ser usado, quero ser ousado, e passo o culto inteiro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Não vai receber nada. Por quê? Porque quando Deus, anote aí, quando Deus fala assim: vou eu te dar, vou eu te usar, entre em oração. Porque antes dele te dar, Ele vai te tomar. Antes dele te levantar, Ele vai te abater. Antes dele te expor, Ele vai te esconder. Por quê? Porque é o processo. Não tem outra forma, senão você vai ser um crente buchudo, achando que você merece tudo. E não é assim que funciona. Eu tenho uma tese minha, a pregação, a primeira do Brasil foi minha, depois copiaram, mas ficou bonito. Eu sempre digo assim aqui: quando Deus tem uma obra na vida de alguém, respira fundo aí. Quando Deus tem uma obra na vida de alguém, a primeira coisa que Deus faz na vida da pessoa é complicar a vida dela inteira. Alguém aí está com a vida complicada? É porque Jesus tem algo grande na sua vida. Ele vai te levar no limite. Deus vai te levar no momento que você não tem para onde ir, nem a quem apelar, nem para a esquerda. Quando você achar acabou tudo, aí Deus, como num passe de mágica, descomplicará. Tuf. Olha só, primeiro Ele complica, depois Ele descomplica. E aí, pastor? Aí Ele vai te explicar por que Ele tinha complicado. Moisés atravessou o mar. Senhor, olha aí o povo, Senhor, o povo está atrás de mim. Moisés, por que clamas a mim? Senhor, o Senhor me trouxe para um caminho sem saída, Senhor. Moisés, fere as águas. Primeiro Deus complicou, levou ele para um lugar que não tinha saída. Aí Deus descomplicou de uma maneira tão fácil. Aí quando Moisés atravessou e queria ir embora, quando ele chegou do outro lado, Deus disse: Moisés, pare aí, manda o povo parar. Para quê, Senhor? Manda o povo olhar para trás. Para quê? Contempla o seu inimigo pela última vez. Agora eu estou te explicando porque eu compliquei, Moisés. Se você vai pelo seu endereço, eles iam te atormentar pelo resto da vida. Agora eu te trouxe para uma emboscada, e eles riram porque achavam que aqui era o seu fim. É fim para quem não está debaixo da minha mão. Quem está debaixo da minha mão é só o começo. Eu compliquei para você, para enganar o seu inimigo. Acionei o modo profético. Quem crê, levante a mão para receber. Depois dessa noite vai haver um avivamento no seu ministério. Vai haver um avivamento na sua família. Vai haver um avivamento na sua vida profissional. Vai haver um avivamento na sua vida emocional. Por quê, pastor? Porque as lágrimas, a tristeza, a angústia que te trouxeram aqui nessa noite serão revertidas em dias de tanta alegria. Mas de tanta alegria, que para cada dia de humilhação haverá dupla honra. Os inimigos que riram de você e entraram por um caminho, por 7 caminhos fugirão de você. Se 11 mil demônios se levantarem contra você por causa do momento de dor e de fracasso, 1000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado, e você não será atingido, diz o Senhor. E se alguém crê nisso agora, não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus aqui, por favor.
que você tem que passar, você vai passar. E não tem ninguém que possa interferir nesse processo. E tem vales da vida que a gente tem que passar sozinho. Tem um texto da Bíblia que eu sempre me emociono quando eu lembro. Jesus pedindo oração. A sua mente consegue entender isso? Não é Pedro pedindo oração, não é João, é Jesus. Não pudestes orar comigo? Me ajuda aí, gente, hoje eu preciso de oração. Aí os discípulos olham para ele, mas esse homem andou em cima das águas, ele falou com o vento, ele mandou o mar se aquietar, ele tirou o morto da tumba depois de 4 dias, e ele está pedindo oração. Por quê? Porque a minha alma está angustiada. A minha alma está angustiada até a morte. O ar é craseado, está angustiada para morrer. E os amigos até tentaram ajudar. Pedro, Tiago e João juntaram as 2 mãozinhas e vão orar. Eles só conheciam uma oração, e a culpa era de Jesus. Sabia disso? Os discípulos de Jesus chegaram, estamos com inveja dos discípulos de João. Por quê? Os discípulos de João sabem orar e nós não sabemos. E Jesus disse, para que vocês querem orar se eu estou aqui? Eu estou aqui. Eu sou a resposta encarnada. Tá bom, mas querem orar? Eu vou ensinar vocês a orar. Orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós. E todo mundo sabe a oração do Pai Nosso. No dia que Jesus falou, vocês não podem orar comigo nem 1 hora, porque 1 hora tem 60 minutos. Eles juntaram as mãozinhas e oraram o Pai Nosso, que orando rápido dá 1 minuto. Aí Jesus viu eles orarem 60 segundos e falou, vocês não puderam orar 60 minutos? Eles tentaram de novo e caíram no sono. Aí Jesus olhou e disse, esse cálice é meu. Se afastou deles e entrou dentro do jardim. Agora sabe o pior? Deus e o diabo se reuniram naquele jardim meia hora antes. O jardim virou um octógono desses de MMA. Os 2 treinadores, um do mal e um do bem, Deus e o diabo. Deus dizendo assim, eu não vou interferir, você também não. Você não vai atormentar ele e eu não vou ajudar ele. Os anjos se afastem, os demônios também. A decisão é dele. Por quê? Porque tem vale que você tem que ir sozinho. E se você está nesse vale, não desista. A vida é uma grande roda gigante. Tem dias que ela trava aqui embaixo, a nossa vontade é sair dela. Mas se você tiver um pouquinho de paciência, a roda vai girando. Devagarinho, mas vai. Daqui a pouco é você aqui em cima. E quando você chegar aqui em cima, não cospe para baixo. Ah, mas cuspir em mim, exato, não faz o que os outros fizeram. Porque a roda continua girando. Não há dor que dure para sempre. Só que também não há prazer que nunca acabe. O que dá sentido à vida são os altos e baixos. A última vez que eu vi o meu pai vivo, dentro do quarto dele, ele em coma, tinha aquele aparelho de eletrocardiograma, uma televisãozinha, ficava fazendo assim, ó, subia e descia, ia mais alto, daqui a pouco ficava mais aqui embaixo, daqui a pouco subia de novo. Eu falei, doutor, o que é aquilo? Ele disse assim, isso aí é a vida. Eu falei, mas está ruim ou está bom? Ele disse, enquanto está assim, está bom. Aí o meu pai morreu. Eu saí do quarto, 5 minutos depois ele morreu. Quando eu voltei, eu olhei aquele maldito aparelho. O aparelho tinha só uma linha retinha, perfeita. Aí o médico falou, está vendo? Agora que está perfeito, ele morreu. Só existe vida enquanto a gente está em cima e embaixo. Pegue isso, isso é uma chave da vida. Só existe vida enquanto você tem problema aqui, alegria, tristeza, perseguição, pancada, vitória. A vida é assim. E você tem que agradecer a Deus pela vida. Deixa eu continuar, que senão eu não termino de pregar. É João Batista.
É João, eu quero entender o meu amigo João, o maior homem nascido de mulher. Ele não consegue ver Jesus como Jesus. Deus não fala com quem está ausente. Assim está a sua fé. Você já não está conseguindo mais acreditar em Deus. Não está conseguindo mais acreditar em Jesus, na sua chamada. Não está conseguindo mais acreditar. Por quê? Porque você está preso. E o pior não é isso. Quando você estuda a história de João, sabe quantos dias João ficou preso sem receber visita? 30 dias. Ele entrou na prisão, não entrou bravo nem xingando, não. Ele entrou austero, peito estufado. Ele entrou, quando abriram a cadeia e olharam para ele, os presos recuaram. Pergunte por quê? Só falam se todo mundo perguntar. Só tinha um homem que usava roupa feita de pelo de camelo. Só tinha um homem com uma barba daquele jeito. É o profeta. O profeta entrou na cadeia, todo mundo encostando na parede. É o homem de Deus. João entra ali dentro dizendo assim: se Deus me trouxe aqui, porque Ele quer me dar algum ensinamento. Já já Ele vai fazer um milagre. João chama Deus e Deus não vem. João ora e Deus não responde. Eu imagino João usando as armas da fé. Jejum um dia, 2, 3, 4, e Deus não vem. Aí João começa a fazer xixi. João começa a fazer as necessidades fisiológicas no canto. E os presos começam a olhar e dizer assim: mas não é o profeta? Cadê o anjo? Cadê o milagre? Olha lá, o corpo dele está tremendo. Ele jejuou, ele orou, ele chorou, não virou nada. Ele está fedendo. 2 semanas na prisão, ninguém mais respeitava o profeta, porque ele foi do céu para o inferno em segundos. 30 dias depois, João já não acreditava mais em Jesus. Eu termino te dizendo assim: não acuse as pessoas que estão sofrendo. Não julgue as pessoas. Você não sabe o que elas estão passando. E se você vê alguém tombar e cair, por favor, não propague. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Não se alegre com a tristeza, com a derrota, com a queda de ninguém. Por quê, pastor? Porque só entende de misericórdia quem precisou dela. Uma vez eu dei um ensinamento, eu vou dar aqui de novo. Daniel, vem cá, filho, rapidão, sobe correndo aqui. É só para ficar memorizado na sua cabeça. Ainda bem que eu falei para vir rápido, né? Espírito de tartaruga, eu te repreendo. Fica aqui, Daniel. A palavra misericórdia é uma junção de 2 palavras no latim: miseris ou miserere e cordia. Miserere, miséria. Miserere, sujeira. Miserere, fedor. Miserere, doença, desgraça. Tudo que não presta é miserere. Daí miséria. E o que é córdia? Córdia é coração. Então o que é misericórdia ou misericordia? Daí a palavra misericórdia. O que é misericórdia? É pegar o sujo, o fedorento, o caído, o destruído e colocar no coração. E só tem um jeito do ser humano fazer isso, através de um símbolo. É mais ou menos assim, ó. Aqui está, olhando para mim, o miserê. E aqui está a córdia. Eu vou colocar o miserê dentro da córdia. Assim, ó. Misericórdia é abraçar o caído. 30 dias e João já não acreditava mais em nada. Aí os discípulos de João saíram correndo atrás de Jesus. Encontraram Jesus pregando. Eles estavam tão esbaforidos que não esperaram o culto terminar. Chegaram e se apresentaram. E Jesus respeitava tanto João que Jesus parou a pregação e deu oportunidade para eles. Estão aqui os discípulos de João, o profeta. Os discípulos, ao invés de vigiarem, falaram bem alto: João nos mandou aqui para saber se o Senhor é quem ele está esperando ou tem que esperar outro. Quando eles falaram isso, as pessoas que estavam ali olharam uma porta. Nem todo mundo sabia que João estava preso, não tinha internet naquela época, não tinha nada. Como assim, o profeta está duvidando dele? Então esse homem é um impostor. As pessoas estão olhando para o chão, catando pedras e paus.
Como é que o senhor sabe disso? A Bíblia diz que as turbas, a palavra turba é multidão em convulsão. As pessoas estavam calmas. Quando ouviram os discípulos de João falar que João estava duvidando de Jesus, eles começaram a duvidar. Então falaram: se esse homem está nos enganando, é um blasfemo, então nós vamos apedrejá-lo e matá-lo. Quando Jesus percebe a movimentação, Jesus começa a fazer milagres. Como é que o senhor sabe? Está escrito no tempo presente. Voltem e digam para João que vocês estão vendo e ouvindo. Não é o que vocês viram ou ouviram. Aconteceu instantaneamente, para não ser lixado. Quando Jesus percebeu que a turba se levantou para lixá-lo, Jesus estendeu a mão e começou a curar as pessoas que estavam no meio do povo. Aí os milagres começaram a acontecer, as pessoas começaram a jogar as pedras fora, os pedaços de pau fora. E Jesus disse: voltem e digam a João que vocês estão vendo e ouvindo, que aqui o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico anda.